Olá, vocês estão ouvindo o Outras Mamas. Eu sou a Thaís Goldcorn. E eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Coma arroz. Tenha fé nas mulheres. O que eu não sei, eu ainda posso aprender. Se estou sozinha agora, estarei com elas mais tarde. Se eu estou fraca agora, posso me tornar forte. Lentamente, lentamente. Se aprender, posso ensinar as outras. Se as outras aprenderem antes, eu devo acreditar que elas voltarão e me ensinarão. Elas não vão embora do país com o seu conhecimento e me enviarão uma carta em algum momento. Devemos estudar todas as nossas vidas. Mulheres, vindas de mulheres, indo para mulheres. Tentando fazer tudo o que pudermos com as palavras. Em seguida, tentar trabalhar com as ferramentas ou com nossos corpos. Tentando ficar o tempo que for preciso. Lendo livros quando não há professores, ou quando eles estão muito distantes, ensinando-as nós mesmas, imaginando outras lutando. Devo acreditar que nós estaremos juntas e construir confiança o suficiente para quando eu precise lutar sozinha, eu saiba que há irmãs que ajudariam se soubessem, irmãs que viriam para me apoiar mais tarde, mulheres exigindo liberdade, cada uma com suas necessidades. Nossa vida é completamente dilacerada pela velha sociedade, nunca nos dando amor, ou trabalho, ou força, ou segurança, ou informação que nos poderia ser útil, nunca ajudadas pelas instituições que nos aprisionam. Quando precisamos de cuidados médicos, somos abatidas. Quando precisamos da polícia, somos insultadas e ignoradas. Quando precisamos de pais e mães, encontramos robôs, treinados para nos manter em nossos lugares. Quando precisamos de trabalho, nos dizem para nos tornarmos parte do sistema que nos destrói, alimento que nutre, remédio que cura, canções que nos lembram de nós mesmas e nos fazem querer continuar com o que importa para nós. Vamos sair de novo, encontrando mulheres que saem pela primeira vez, sabendo que esse amor faz uma boa diferença em nós, afirmando uma vida contínua com mulheres. Devemos ser amantes, médicas, soldadas, artistas, mecânicas, agricultoras, todas em nossas vidas. Ondas de mulheres, tremendo de amor e de raiva. Cantando, nós devemos enfurecer. Beijando, virar e quebrar a velha sociedade, sem nos tornarmos os nomes que elogiam, as mentes que pagam. Coma arroz, tenha fé nas mulheres. O que eu não sei agora, ainda posso aprender. Lentamente, lentamente. Se eu aprender, posso ensinar as outras. Se as outras aprendem antes, eu devo acreditar que elas voltarão e me ensinarão. Uhul! Nossa! Lindo demais! É lindo, né? Muito bonito. O nome desse poema é Coma arroz, tenha fé nas mulheres. Esse é o princípio. Na verdade, o livro apresenta só uma parte desse poema, da parte 3 do livro, A Política Sexual da Carne, que a gente está lendo. Essa parte 3 é composta de 2 capítulos e um epílogo, o capítulo 8 e o 9. E, na verdade, a Carol dá uma passada por tudo que ela já falou e ela aprofunda alguns conceitos específicos do corpo vegetariano, do corpo feminino e repete muito, né? E da teoria, né? E da teoria, exatamente. Eu acho que a gente sente que essa parte 3 ela é uma repetição porque ela quer, nessa parte 3, fechar o que ela chama de teoria feminista vegetariana. Então ela vem recapitulando tudo que foi dito até aqui, trazendo dados novos, trazendo novas referências, porque essa mulher não cansa de ter referência. É mais para fechar e eu senti que ela propõe essa criação, ou não uma criação, porque já existe, mas uma renovação da teoria feminista vegetariana. Sim, só para vocês entenderem, isso é grande parte do livro e a gente está reduzindo ele a um episódio só, exatamente porque ela repete muito de tudo que a gente já falou por aqui. E a gente vai ressaltar as partes que tem novidade, que a gente acha mais importante dessa última parte. Tem uma parte muito legal, né, que ela fala logo no começo, que ela diz assim: antes de terminar de ler este livro, você terá saboreado pelo menos uma refeição. Se eu como um hambúrguer vegetariano em vez do hambúrguer de carne, essa opção diz algo sobre mim como ator histórico. Eu adoro essa frase porque ela representa muito do que a gente, qualquer pessoa que já se posicionou aí como vegetariano ou vegano, passou por isso em relações sociais, que é quando tem um prato não vegano, não vegetariano na mesa ou numa situação e a pessoa vem, não, esse aqui você não pode, como escondendo da gente, assim. E aí eu me posiciono assim, demorou, né?
né? Porque no começo a gente só pede desculpa por existir. Tem muito isso também do processo de você se fortalecer enquanto uma pessoa vegana, porque no começo a gente não quer dar trabalho, a gente não quer ser o diferentão, muitas vezes, né? Então a gente fica com aquela vergonhinha ou com aquela insegurança. Mas hoje eu sempre me posiciono assim, não é que eu não possa comer, não tem nada que eu não possa comer, eu posso comer o que eu quiser, mas eu faço uma escolha. E é exatamente isso que ela fala. Em todos os momentos durante o nosso dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, são escolhas que a gente faz. A gente é botado à prova o tempo todo de escolhas que a gente pode fazer ou pode não fazer. Então, escolher ser vegano, continuar sendo vegano, a cada momento que alguém te oferece uma refeição ou a cada compra que você vai fazer em qualquer lugar, é disso que a gente tá falando. Isso é se posicionar como uma escolha ética e política, e não porque eu não posso comer, ou, né, coisas do tipo assim, está proibido de comer isso aqui, você não pode nem ver, é bem diferente em relação a como a gente se posiciona. E isso sempre fazendo recorte social de que nós estamos numa posição em que a gente pode escolher. Exato. É um privilégio, mas que a gente acha que é um posicionamento político mais correto, né, pra gente, pra com nossas escolhas, comparando aí com tudo que tá acontecendo. Exato, a gente pode escolher, então a gente escolhe. Deixa a gente poder escolher, já que a gente tem esse privilégio. E aí, se você também tem esse privilégio desse poder de escolha, não use isso como desculpa por quem não tem. Então a gente não tá obrigando ninguém, a gente entende, principalmente a gente aqui que fala de um veganismo interseccional, a gente entende dos recortes, mas se você tem o poder de escolha, pense sobre ela cada vez que você consome alguma coisa. E aí eu acho que entra muito na questão do nosso posicionamento como mulher também, da gente tomar as rédeas do nosso próprio corpo, né? E a Carol fala sobre isso nessa parte, assim, de tipo, é meu corpo, minhas regras do começo ao fim, do momento em que eu escolho inserir algum alimento dentro do meu corpo, ao momento que ele vai embora, né? E como que ele vai, assim. A comida também é remédio, né? Tem muitas teorias sobre isso e cada vez mais médicos retomando essa cultura da comida como remédio. Então a gente se nutrir bem, de nutrir de coisas que nos fazem bem, faz o nosso corpo funcionar melhor também. E faz a escolha ser genuinamente uma escolha mesmo. Sim. Uma escolha de uma escolha, é objetivo. Mas assim, poder ter consciência que aquela escolha é plena e você sabe o que você tá colocando pra dentro do seu corpo. Porque aquela coisa, o meu corpo e eu faço com ele o que eu quiser, óbvio, faz com ele o que você quiser. Mas assim, você sabe exatamente o que você tá colocando dentro dele, por que você tá colocando isso, e o que isso representa enquanto você é uma pessoa política, ou enquanto um corpo, que é isso que você falou, nutrir o corpo pra você estar bem, pra você poder lutar por tudo que você acredita. Então tem todas essas questões de, eu faço uma escolha, mas eu sei que posso escolher, além do A e do B, que eu posso escolher entre o A, B, o C e o D, né? Sabendo as opções, a gente consegue fazer escolhas mais sábias e mais coerentes com aquilo que a gente acredita. E aí contando também na coisa do cuidado próprio, né? Porque historicamente a mulher, ela foi criada para cuidar dos outros. Então se você toma essa escolha de se nutrir de uma forma que você acha mais adequada pro seu corpo, você tá tomando conta de si minimamente, né? Esse se cuidar é muito interessante que ela fala disso também. A carne, a gente sabe como a gente já veio falando disso aqui, desse processo da carne ser um alimento destinado a quem tinha poder, mas ainda assim a gente sabe que a carne tem hoje, 2018, a gente sabe que a carne não é um alimento bom para nossa saúde. Então, até essa escolha de entender o que é bom e o que não é, e o que eu posso e o que eu não posso, é uma autonomia, né? Poder escolher, poder dizer, se posicionar e dizer eu não como mais isso, eu como isso e aquilo, é uma autonomia da mulher também. Sim, e ela coloca muito a questão da mulher como refém do próprio prato que ela cozinha, né? Isso ao longo da história, a gente viu que aconteceu várias vezes e várias feministas vegetarianas se posicionaram como vegetarianas em função da libertação que elas teriam na cozinha. E eu acho que isso ainda se aplica hoje, sabe? A mulher ainda é refém da casa. E é exatamente isso na palestra, na roda de conversa que teve no Limeira Veg, que a mulher se tornou vegana, mas ela ainda tem que cozinhar carne pro marido e pros filhos. Né? Eu posso ser considerada vegana? Não tem muito isso, né? Eu acho que é um posicionamento, mas assim, pra gente... Por isso que eu acho interessante quando as pessoas vêm criticar a gente, me criticar dizendo, parem de misturar as coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É claro que tem, né? Uma mulher que se posicionou como vegana, então ela percebeu o quanto aquilo estava errado, o quanto ela não queria contribuir para aquilo, mas ainda assim ela tem que cozinhar pro marido e pros filhos. Como que uma coisa não tá ligada com a outra, sabe? Então, é importante falar de feminismo pras veganas e é importante
importante falar de veganismo para as feministas, porque uma coisa tá sim ligada com a outra. Se posicionar como uma mulher feminista e vegana é uma rebelião contra tudo da cultura dominante. Então, óbvio que essas coisas vão se misturar vez ou outra. É básico assim. Sobre essa coisa ela volta a falar um pouco dessa coisa de saúde, porque ela fala, não que a gente vai focar nisso, é uma das coisas que a gente vai passar, porque ela tá relembrando, mas tem uma frase que ela fala, como a gente já explicou, nem sei qual episódio que foi, um dos primeiros, dos estágios do nosso consumo, né, da carne, que se você não ouviu, mas falando brevemente, que a gente passou por estágios, não é que a gente sempre consumiu carne do jeito que a gente consome agora. Então ela fala, temos um corpo de primeiro estágio com uma dieta de 4 estágios. Essa é a principal distorção do corpo vegetariano. Então, é isso, quando você se define, eu vou só me alimentar de vegetais, você quebra esse padrão de uma coisa que tá totalmente bizarra, né? Nosso corpo, como já falamos aqui algumas vezes, é muito mais similar a um corpo herbívoro do que um corpo carnívoro. As biólogas surtam, mas ela aqui, inclusive, nesse capítulo, ela faz isso tudo de novo, sobre dentes, garras, estômago, tudo. A gente é mais parecido. Então, por quê? Porque talvez não era pra gente comer, né? Desde sempre. Então, pelo menos não com essa frequência. Não com essa frequência, não com essa loucura, não com esse sofrimento todo. Então, a gente coloca pra dentro do nosso corpo de primeiro estágio uma dieta de 4º estágio. Então, obviamente, a gente vai se lotar de doenças e de problemas como a gente tem visto. E aí, com relação à nutrição, né, que a mulher não se torna dependente só da cozinha, da casa, mas ela se torna dependente dos médicos, que é o que a gente estava falando mais cedo, de hoje em dia, a maior parte das mulheres não sabe como é o funcionamento do corpo delas em plenitude, porque a gente está completamente desequilibrado. Refém da medicina e, assim, sem nenhum questionamento. Acho que agora voltou o movimento da gente questionar e falar, isso serve pra mim, isso é legal pro meu corpo, porque a gente aprendeu, eu vim de uma infância que a gente falava amém pra médico, médico, sim. Ou ciência, ou qualquer coisa do tipo. E não, né? Vamos resgatar aquilo que a gente já sabia de antes, dos nossos ancestrais, a relação mais próxima com o nosso corpo, porque senão a gente vai se entupir de soluções para problemas que a gente mesmo criou, e aí é sem fim. E aí, mulheres, pensem o quão libertador é você tomar as rédeas do seu corpo. Quanto mais mulheres estiverem nesse movimento, melhor ainda. Então vamos todo mundo correr atrás, né? Talvez a gente possa fazer um episódio só pra falar sobre funcionamento do corpo feminino, menstruação, pílula, essas coisas que é bem polêmico e que eu acho necessário a gente voltar a falar sobre essas coisas, sim, né? Sempre rende. Eu passei por isso, o Babi passou por isso, de tomar, não sei se você tomou pílula por muito tempo. Bastante, eu parei algumas vezes no meio, mas por períodos curtos, assim. Eu nunca parei, eu tomei direto quando eu tinha 14 anos, porque fui no ginecologista e tava com cólica. E aí ele falou, toma essa pílula, desse jeito. E aí eu fui tomando desde então. E aí parar de tomar pílula é um processo também. Então o nosso corpo vai reagir. Espinha, às vezes um ciclo completamente louco, mas isso é um processo. O nosso corpo vai funcionar natural, mas ele precisa de um tempo para desintoxicar daquela bomba que você colocou nele. E outra, não adianta também. Eu falo isso para algumas amigas minhas que ainda vivem uma vida muito do material, uma vida muito louca, muito do trabalho, uma vida muito masculina, porque o nosso mundo hoje é um mundo masculino, e a gente tentou se encaixar nesse mundo masculino. Ao invés da gente criar o nosso mundo feminino, a gente se encaixou e esqueceu que a gente sangrava e foi tentar competir. E estamos aí competindo de igual para igual, mas assim... Custa de quê, né? E aí vira aquela loucura, não entendo, não funciona comigo. E assim, trabalhando e não respeitando que a gente tem ciclos, que a gente tem fases do ciclo, que tem momento que a gente vai estar super produtivo, e vai ter momento que a gente precisa respeitar e que a gente vai estar mais tranquila e que a gente precisa ficar mais quietinha. Então, aprender a se olhar e perceber essas oscilações do nosso ciclo é importante para ter isso falando de saúde da mulher. Nossa, onde fomos parar com esse podcast? Não, eu acho super importante. É uma coisa que a Carol não fala, né? Não. No livro. Talvez porque não fosse... Talvez porque ia ficar com 300 mil páginas. Mas eu acho que nunca foi muito a pauta do feminismo também. Eu acho que isso tá voltando agora. Sim. A minha médica, eu já falei dela, eu sou meio fã da minha médica. Ela falou isso. Ela é médica, mas ela é uma mulher super feminista que era da militância. E ela é, ao mesmo tempo, uma mulher do sagrado feminino. Ela trata com medicina oriental e acupuntura e tal. E ela falou assim, a minha crise era... Eu não me sentia representada na militância do feminismo, porque era uma militância muito pro exterior, muito pra lutar pra fora e nunca de olhar pra dentro. Então, muitas tinham o que a gente
gente chama, que aí depois isso pode acontecer no ativismo vegano também, que é aquela síndrome de burnout, que é tipo surtar, pirar, porque você não tá cuidando de você, e aí você pira porque é muita podreira no mundo e você tá só lá na guerra, só lá na linha de frente. Então ela não se sentia representada porque ela queria olhar pra ela, e aí quando ela foi pro sagrado feminino, ou de fazer rituais e tudo mais, ela viu um ambiente ainda muito machista, porque tem muito isso. E aí, meu Deus, onde a gente se encaixa? Eu sinto isso muito também. Eu sou a Babi também. Mas a gente vai criar esse movimento, que é o olhar pra dentro, olhar para as coisas mais naturais, pro sagrado feminino, pro espiritual, e ao mesmo tempo se posicionar como uma mulher feminista de luta e de que não tá tudo bem. Sim, e isso é importante como empoderamento, como um grupo mesmo, como sociedade, né? A gente não tá falando só de indivíduo, né? Eu acho que é uma coisa muito maior do que só a gente como indivíduo. Sim, da gente se ajudar e da gente olhar pra outra e entender o que a outra tá passando. Aqui falando, óbvio, pra todo mundo, né, gente? Mas aqui a gente tá falando de mulher, que por muito tempo a gente foi ensinada a ser inimiga, a não se gostar, a competir. Se estamos no mesmo barco de opressão e de sofrimento, vamos se ajudar, vamos dar a mão pra outra e vamos junta. E quer coisa mais definição de sororidade do que este poema do Coma Pois Rosa? é, exatamente. Se eu aprender, eu vou te ensinar. Se eu não aprender, eu sei que vocês vão me ensinar. Se eu tiver que lutar sozinha, eu sei que eu posso contar com as minhas irmãs. Ai, gente, é a coisa mais linda. É exatamente isso, assim. A gente saber que existe uma irmandade. Eu acho que a gente passou muito tempo... Esse foi mais uma forma de silenciamento das mulheres, Total. né? Você colocar elas como inimigas, como... Aliás, eu não sei nem como é que chegou nisso. Porque, como é que isso deu certo? Como é que isso deu certo como sociedade, né? Sim, e deu muito, né? Isso foi a história da minha adolescência e até há pouco tempo atrás como jovem adulta. Eu lembro de coisas recentes de, tipo, estar com amigas, abrir fotos em rede social de ex, ou ex de atuais, ou atuais de ex, pra malhar, pra dizer, nossa, você é muito melhor que ela, nossa, que horrível, nossa, que gorda, nossa, que... E, assim, mulheres esclarecidas, mulheres legais, assim, porque isso foi estimulado, assim, da gente competir e falar, a ex do meu atual é minha inimiga, assim, o atual do meu ex é minha inimiga. Muito. E o cara lá, bonzão, tranquilão, tipo assim, nada sobre ele, e as mulheres se pegando. É exatamente isso. Enquanto a gente se pega, eles estão lá tranquilo fazendo o que bem tem. Pois é. Então, às vezes eu fico chocada. Tem esse não é o tipo, história de amiga minha que tava com o cara já há 1000 anos, já, não sei quantos anos, casa e continua com ciúmes da ex. E eu disse, mas já não casou, já não resolveu essa história, pelo amor de Deus. Mas sobre a questão do silenciamento, né, já que introduzimos esse tema, a gente pode continuar nele. Com relação ao feminismo vegetariano, eu acho que é exatamente isso. A gente foi silenciado de tal forma que nem dentro dos próprios movimentos a gente consegue falar sobre a necessidade deles andarem juntos, né? Sim. Eu falei no episódio passado sobre a Anna Kingsford, eu pesquisei mais sobre ela, eu achei um link bem legal, pena que é em inglês, mas quem lê inglês a gente pode até colocar o link. Mas, gente, essa mulher é maravilhosa. Só que olha o que aconteceu com ela, né? Eu tinha falado que ela é considerada a mãe do vegetarianismo. E pra silenciar essa mulher, obviamente ela foi acusada de bruxa, porque ela foi acusada de matar homens com o poder da mente. Meu Deus! Meu sonho, seria meu sonho. Opa! Mas é isso, ela era uma pioneira no feminismo do direito dos animais, como ela era médica, ia perseguindo os caras que eram os médicos que faziam aquelas pessoas que dissecam animal vivo pra estudar. Obviamente ela foi acusada de ter matado esses caras com bruxaria. E hoje, se você for falar, pesquisar, você não acha muita coisa sobre ela. No caso de silenciamento master, que não foi silenciamento, foi apagamento mesmo. Delete. Como muitas outras mulheres, né? Agora eu acho que a gente tá num momento também de retorno pra isso, assim, várias matérias, vive saindo lista do BuzzFeed, essas coisas assim, de mulheres que fizeram coisas geniais que você não sabia na história e tal, mas assim, quando se trata de feminismo e vegetarianismo junto, aí complica um pouco mais, né? É que eu deixei isso bem claro. Ela fala que assim como o feminismo, o vegetarianismo teve essa parte da história completamente silenciada e que foi retomada com a Revolução Francesa, com a descoberta de alguns textos que estavam aí, sei lá, escondidos. E aí por isso que a gente pode dizer, e principalmente no caso do vegetarianismo, que a gente tem um atraso. A gente olha esses textos antigos e fala, se a gente começou a falar sobre isso lá naquela época, já era pro mundo inteiro ser vegano, assim, já era pra gente ter resolvido isso. E no entanto tem aí gente fazendo vaquejada e a indústria, as coisas acontecendo. O que aconteceu que a gente não conseguiu andar mais rápido com isso? É porque teve um buraco na história, assim, enorme, que foi apagado. Então já tinha gente estudando, já tinha gente mostrando como era melhor pra saúde, pro planeta,
vida, pros animais, pra todo mundo, espiritualidade, nananã. Então a gente tem que ficar um pouco, obviamente, muito triste com isso, mas um pouco animado de pensar que essa retomada é recente. Essa força que a gente tá sentindo agora, de todos os movimentos progressistas, isso é animador, de pensar que a gente tá tendo essa nova chance de reescrever essa história, assim. Sim. Isso é pra se animar. Mas ela coloca, né, ela fala sobre essa questão da carne, de que o vegetarianismo foi colocado durante esse período em que ele foi apagado como uma forma de dominar o lado animal do ser humano, né, como se fosse obrigatório a gente comer carne porque nós somos animais. Só que isso ignora o fato de que a gente precisa de ferramentas para comer os animais, né? A gente não consegue comer sem o uso de ferramentas, sem o uso da indústria para poder produzir essas carnes. E aí consegue dizer, né, que o veganismo e o vegetarianismo é modinha. A tal da modinha. Tal da modinha. Vive na... essa moda vegana. Que não faz o menor sentido, porque é exatamente isso. Existem textos antiquíssimos que falam disso. E ela fala exatamente isso. Se é uma moda, e moda a gente entende como uma coisa que... passageira, como que a gente tem textos tão antigos em toda a história da humanidade falando sobre vegetarianismo, né? A gente pode entender como uma onda, que é o que eu falei agora, essa onda que tá voltando, mas moda jamais, assim. Quando meus amigos, logo de começo, alguém falou que eu tava, você entrou nessa moda, a Thaís é chegada numa modinha, não sei o quê. Eu falei assim, gente, moda difícil é essa? Porque realmente, se eu tivesse me apegando nisso por causa de moda, deve ser muito surtada mesmo, né? Porque olha o trampo que eu tô tendo aqui no começo, de tendo que recusar os bolos que eu mais gostava, tendo que ficar aqui. Que louca, né? Que moda difícil de aderir essa, não é mesmo? Ficar sofrendo quando vai sofrendo, imagina, eu prefiro usar, sei lá, Crocs de moda, que tá mais fácil. Mas é isso. Então, quando você acusa um movimento de reforma de moda, você tá querendo o quê? Retirar a legitimidade dele. Eu acho que isso aconteceu ao longo da história, né? Várias vezes. Com tudo. Inclusive com o feminismo. Sim. É onda, tá, gente? Onda. E aí a gente pode explicar isso também, lógico, as pessoas que usam isso como desculpa de que é moda pra não aderir, que a gente entenda que isso é uma desculpa, mas também existe o mercado transformando isso em moda. E isso não é o que é o movimento. Então, quando a gente fala, esse negócio de vegano, fica abrindo restaurantezinho, cafezinho, não sei o que, na Vila Madalena, ou essas marcas de pipoca gourmet vegana que usam vegano pra abrir uma coisa totalmente comercial, entendam que isso não é o movimento. Isso é o demônio do Isso é o demônio do capitalismo agindo. Porque... Como que é o termo que você falou? Vegan washing? Vegan washing eu já ouvi a Sandra do Papa Capim, quem não conhece, por favor, Google agora, usando esse termo, mas esse termo é muito conhecido quando a gente vai falar em green washing ou pink washing, que é o quê? Quando a indústria ele pega um movimento de reforma, um movimento progressista, político, esvazia o teor político dele e vende como um produto. Porque pra eles é ótimo, né? Quando a gente fala de greenwashing, a gente fala dessa coisa do selo verde, de ser eco, quando não tem, né? Até partidos políticos, que a gente sabe que não tem um fundamento real de verdade, de falar sobre o futuro do meio ambiente e tudo mais, é mais uma coisa pra vender, ou pra se vender. E aí você bota lá um selinho verde, eu sou verde. Isso acontece muito em Israel, que aí também não tenho propriedade pra falar. Aí a gente pode conversar com a Sandra, a gente pode conversar com a Sabrina, que são pessoas que têm mais propriedade pra falar sobre essa treta de Israel e da Palestina, que é uma treta louca, mas que Israel é especialista em fazer isso, assim. Pão e circo, né? Pão e circo. Pior, né, do que pão e circo. Porque o pão e circo era só um pão e circo, né, tipo, criado ali pra distrair as pessoas. Esse você retira um movimento que tem um fundo político pra você vende de outra esvazia, forma. é terrível. Que é o que acontece hoje com o feminismo, com LGBT, você vê... A campanha da Jovem Pan. Nem me fala. Você viu? Sim. Nossa, terrível, gente. Pra quem não viu, a campanha da Jovem Pan do Dia de Combate à Homofobia, né? Sim. Na população LGBT+. Eles fizeram aquele tweet horrível que deu uma confusão. O Brasil é o país que mais mata população LGBT+, no mundo. Qual que seria a última música, caso se você fosse a próxima vítima? Morrer, qual seria a música? Não. Erro. Total. Erro total. É isso. É querer pegar... E nesse caso é erro total, né? Tem gente que faz isso bem. Eles fizeram mal. Mas mesmo quem faz bem tá fazendo, esvaziando mesmo, sabe? Então a gente tem que sempre questionar. Óbvio que eu quero mais produtos veganos, eu quero mercados veganos, marcas veganas, mas assim, a gente não pode esquecer o porquê e o que a gente tá fazendo. Mais produtos veganos não farão mais pessoas veganas. Talvez mais pessoas veganas farão mais produtos veganos. É diferente a percepção, assim, do que a gente quer e como a gente acha que a gente vai construir isso e que a gente vai conseguir o que a gente quer, que é a libertação animal. Ou se a gente quer mais produtinho pra todo mundo, que consegue comprar
quebrar sem mexer muito na raiz, é um tema polêmico, É um né? tema comprido, dá pra ficar 3 horas aqui Mas conversando sobre mas isso. a gente não é, a gente dói, eu amo, eu tô amando cada vez mais ler sobre isso, mas a gente não é a melhor pessoa pra falar sobre isso. Eu queria Sim. muito falar sobre isso com essas duas pessoas que eu admiro demais, que é a Sabrina, que eu não sei como eu não conheci antes, que é do canal Tese 11, eu sempre falo dela aqui, e a Sandra, que é a minha inspiração desde sempre, acho que desde o dia 1 que eu decidi virar vegana, a Sandra é a pessoa que me norteia aí na causa. Sim, e aí, resumindo isso tudo, né, ela coloca uma pergunta muito interessante no livro, que é por que as pessoas focam tanto em entender os motivos de quem tirou a carne do prato, ao invés de se perguntar por que elas continuam comendo a carne? Essa pergunta é maravilhosa. Sim. Assim, dá pra fazer ela todo dia. Toda vez que alguém perguntar por que já a gente usa não essa, come carne, já usa essa. Fala, por que você come carne? E é exatamente isso quando falam também pra quem tem filhos veganos ou pra quem pretende ter filhos veganos, tipo, mas você vai impor a sua dieta sem carne pro seu filho? Uai, mas você não impõe a sua com carne pro seu? É uma questão só de percepção, assim, né? Obviamente a gente sabe, eu acho que todos os pais veganos, vegetarianos sabem que a gente não tem controle sobre o que aquela criança vai virar de ser humano, o que ele vai comer, as escolhas dele, mas o que eu vou passar pra ele é que isso aqui é alimento apropriado pra você e o resto, né, não. Não é não, meu filho. E explica, né? Você vai Explicar por quê, exatamente. Então, por que a gente vai tentar explicar os motivos de não comer? Explica você o motivo de você comer. Faz muito mais sentido Explica não aí, comer. Mas faz muito mais sentido não comer do que comer, né? Exato. Quando você vê os motivos Porque na quando raiz. a gente vai falar, se a gente pegar e pedir pra quem come, explicar os motivos que come, a gente vai em motivos muito rasos. E aí não explica pra mim. Isso é gosto. Não explica, porque é gosto, porque é costume, porque sempre foi assim. Isso não me justifica, porque isso me parece desculpas de outras coisas que eu também não acredito. Foi aí que aconteceu o momento de eu virar vegana, que tipo assim, eu não tenho coragem de dar essa desculpa. Se eu não tenho coragem de dar essa desculpa, eu vou parar de dar essa desculpa. Então, sempre pensar no contrário, né? Esse questionamento. É, a mesma coisa vale pro feminismo, né? Tipo, sempre foi assim. E aí a gente vai continuar assim? Exato. Numa sociedade que oprime as mulheres, que silencia as mulheres, que violenta as mulheres todos os dias? Não faz sentido. É o mesmo questionamento. É posicionamento, né? Perceber que você não concorda, que não tá legal, que não tá certo, que você vai aceitar, e a partir daí que você tem essa consciência, se posicionar. Porque eu vejo muitas pessoas tendo essa consciência, mas aí a mudança do se posicionar como uma pessoa vegana, as pessoas têm muito medo do rótulo, né? Sim. Mas assim, você não precisa nem se... Eu acho que precisa, mas né, para um primeiro passo, você não precisa nem se posicionar como vegano. Simplesmente para e pensa nas suas escolhas e começa a fazer pautadas naquilo que você realmente acredita. E aí, a partir daí, você vai ver como é importante se posicionar com essa palavra, sendo vegano. Faz parte da nossa identidade, né? Eu mesma sou um pouco tímida, assim, em ambientes... Ainda mais se eu estiver em ambiente com pessoas que eu não conheço muito bem. E pra mim é exatamente isso. O primeiro momento foi de... desculpa, eu fingia, não pegava não quero comida. dar trabalho. Tipo, eu não quero dar trabalho, eu não quero incomodar. E aí eu ficava sempre naquela de, tipo, eu vou mentir, falar que eu não tô comendo por outro motivo. Hoje eu não tô afim, hoje eu não tô afim, eu não tô bem. Ou eu vou finalmente comer, sabe? Ou eu não vou comer e vou ter que falar. Uma hora eu vou ter que Uma falar. hora eu vou ter que falar. E a partir do momento que você fala, pronto. Fica tudo mais fácil, não é? Fica mais fácil, faz parte da sua identidade. Exato. E as pessoas vão passar a te respeitar. Nem isso. todas, mas... Nem todas, mas assim... faz parte da vida. Você vai começar a meio que cagar também pra aquelas que não te respeitarem. Mas enquanto você ficar, nem você se aceitando, você fica nessa de tipo, uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, uma desculpinha ali. Na hora que você fala, eu sou vegana, parece que a coisa começa a funcionar. É muito mais na fácil, sua vida. né? As pessoas, aquelas que entendem ou que você começa a explicar, na próxima, talvez, vão colocar uma opção pra você. Ou se não colocarem, pelo menos, não vão ficar chateados se você não comer. Tem muita gente que me escreve que essa coisa, tinha, sei lá, o bife à parmegiana da minha mãe, que era a minha comida favorita, e a gente mora longe, e ela sabe que é a minha comida favorita, então toda vez que eu vou pra cidade dela, ela me recebia com o bife. Todo mundo tem essa história. Ou é a avó, ou é a tia. Olha, são só mulheres que cozinham. Só mulher, que será? incrível. Que coisa louca. A gente tá sempre preocupado em não ferir as mulheres. Não ferir. E elas, a gente, né? Fica essa culpa louca, uma com a outra. E aí, fala, não posso fazer isso com a minha mãe, não posso fazer isso com a minha tia. Você fica nessas de desculpas, ou não se posicionando muito firme, e aí a pessoa também vai ficar chateada. Então, senta, conversa, né? Dependendo do grau de intimidade, fala, olha, é o seguinte, eu estou me posicionando assim, assim, assado, porque eu descobri isso, isso, isso e isso. Eu fico muito feliz que você se preocupe comigo, que você faça essa comida pra mim, mas eu não vou mais comer por esse motivo. No geral, tá? Ela vai entender. Sim. Ela pode ficar chateada no começo, mas ela vai entender. E de próximo ela vai te receber com a versão vegana daquilo. Ou você pode fazer a versão vegana junto com a pessoa, Exato. né? Tem uma coisa muito de não ficar esperando da sociedade
sociedade, ou da sua família, ou dos outros que façam por você o que você acharia que eles deveriam fazer. O método que funcionou com minha mãe foi isso. Foi eu começar a cozinhar com ela pelo menos uma vez por semana, eu fazia comida. E aí ela fazia junto comigo. E hoje em dia, eu mesmo não morando mais em casa, ela faz pelo menos uma vez por semana, ela faz comida vegana lá em casa. Isso é muito legal, ela meio que manteve. Isso é muito legal. Por isso é muito importante a gente se posicionar e a gente tá sempre disposto a falar sobre a nossa comida, ou falar sobre os produtos que a gente usa, compra o que a gente não compra, porque senão a pessoa nunca vai saber. E aí você vai ficar sempre numa situação assim, ai, fulana me deu uma caixa de chocolate. Agora eu não sei o que fazer com isso. Óbvio que não dá pra sair em todos os lugares. Às vezes eu ganhei uma caixa de... Isso eu posso falar porque ele era árabe, ele nunca vai entender isso. Eu ganhei uma caixa de chocolate de um cara árabe que eu conheci, um amigo querido que eu conheci na minha viagem agora. Sendo que o tempo todo eu me posicionei como vegana. As pessoas todas sabiam, as pessoas me apresentaram. Essa é a Thaís, essa é a nossa amiga vegana. Todo mundo sabia. Mas eu não sei qual o entendimento do cara, até onde ele entendeu. E aí no último dia ele veio todo carinhoso, ele fez carta, ele fez laço e me entregou uma caixa de chocolate. Então a gente não tá imune de passar isso. Sim. Mas quanto mais você se posicionar e mais você falar sobre, vai ficar mais fácil pra você e pras pessoas também. E aí sempre vai ter aquela galera que fala, mas vegano tá falando que é vegano o dia inteiro, mas tem que falar mesmo, não tem pra onde fugir, porque se a gente não falar, a gente vai ser obrigada a ver carne o tempo inteiro na nossa frente, né? Tem que falar. E até quando a gente decide não falar, tem dia que você não tá afim de falar, porque falar muitas vezes implica em discussões, em questionamentos, às vezes você não quer. A gente curte, a gente quer de tretas, a gente curte um debate, mas às vezes você tá cansado, você quer chegar num lugar, comer e ir embora, não quer falar. Mas aí você vai quietinho. Aí você monta seu prato. Aí alguém vai ver seu prato. Alguém vai falar. Aí você não vai ficar, alguém vai falar. É difícil sair ileso. Mas você vai ver que com o tempo isso fica muito natural. Isso de maneira nenhuma isso é um peso na minha vida. É natural, assim, falar sobre, ou também se posicionar do tipo, não quero falar sobre. Às vezes a gente fala dessa coisa de saúde mental, pra algumas pessoas mais, outras menos, mas é muito desgastante debater, né? Sim. E principalmente com algumas pessoas que estão tentando te tirar do sério, te provocar. Você não precisa entrar em todas, sabe? Só se posiciona, mas pode dar aquela, tipo, hoje eu não quero falar sobre isso, ou depois eu posso te mandar uns textos, sei lá. E a mesma coisa com o feminismo, né? É importante a gente se posicionar como feminista, não precisa ficar anunciando por aí. Ou andar com camisas escritas dizendo que você é feminista. Colares, camisas. A gente faz esse tipo de coisa, mas assim, não precisa. Mas é importante você se posicionar até para as pessoas terem noção de com quem elas estão falando, né? Assim, de tipo, é muito comum as pessoas falarem besteira, a gente fala muito besteira e traz o debate, exatamente. Se alguém fala uma besteira na rua que é machista, você vai corrigir e é isso aí, porque é o seu posicionamento, faz parte da sua identidade, é o que é importante pra você, sabe? E tem essa coisa de andar com camisetas e colares e tudo mais. Eu tava fazendo aula de inglês na África do Sul e aí eu fui, no primeiro dia de aula, eu fui com o meu colar, que é da Trocando em Miúdos, maravilhosa lá de Recife, que tem um colar escrito feminista. Bem assim, bem discretona, né? Já chega com a placa no meio do pescoço. E a partir desse momento, qualquer discussão, porque imagina que era uma sala de pessoas do mundo inteiro. Então, obviamente, rolou muita fala machista. E aí a professora, super feminista também, quando rolava qualquer coisa, ela me olhava e tipo assim, responde por mim, tipo... Ela não falava nada, ela só me olhava do tipo, você vai ter que defender aqui, você vai ter que falar alguma coisa. E é isso é muito legal, porque a gente tem que se ajudar, né? A gente se reconhecendo enquanto mulheres feministas, a gente vai se olhar e a gente vai se ajudar ali, tentar de uma maneira muito legal e tranquila, porque a gente entende que cultura é uma coisa muito louca. Tentar mostrar um outro lado, que não é bem assim. Vamos voltar um pouquinho aqui atrás. E eu acho que essas duas lutas é exatamente isso, é mostrar alternativas, né? Ela coloca que, eu vou ler a frase, na verdade, as mulheres no mundo ocidental industrializado são como os animais de um zoológico moderno. Não há jaulas. Parece que as gaiolas foram abolidas, mas na prática, as mulheres ainda são mantidas num lugar com a mesma firmeza com que os animais são mantidos nos seus cercados. E essa frase significa tudo isso. A gente, as barreiras existem aí. A gente só não vê. Da mesma forma que eu acredito que a escravidão ainda exista, e tá, na verdade tá claro, né? Aqui no Brasil, e a gente acha que não, e que o racismo existe, e a gente diz que não, mas tá aí, a gente só não quer ver, né? Eu não sei o quanto pensar que a coisa tá resolvida é um grande perigo pra qualquer uma dessas lutas, assim. Porque é isso, quando você acha que tá resolvido, você para de falar sobre ela. Hoje a gente vive, são etapas, né? Hoje a gente vive uma fase de que os animais ainda são presos e
tirados da sua liberdade de maneira mais física, talvez, Sim. e clara. Mas a gente ainda tem essas grades prendendo mulheres e Invisíveis. prendendo negros e tudo mais. Chama de institucionalizada, né? Tem um machismo, um racismo, um especismo, um carnismo institucionalizado, assim. Tá tudo aí, só algumas pessoas vêm, ninguém quer falar sobre e continua desse mesmo jeito. E que a gente tá fornecendo aqui, discutindo aqui, são alternativas para esse sistema que tá regendo a nossa sociedade. E acho interessante falar, uma vez eu vi um vídeo que falava isso, sobre a questão do racismo. Se você, enquanto uma pessoa branca, sabe que existe racismo e se você continua em silêncio, você é cúmplice. E isso vale pra tudo isso que a gente tá falando, né? Se você é homem e você vendo a situação que tá acontecendo, se você se mantém em silêncio, então você é cúmplice. Então, sim, a gente tem que se defender, a gente tem que dar as mãos, a gente tem que lutar por quem tá precisando da nossa ajuda, assim. Então a gente vai tentando, às vezes a gente não sabe muito como, a gente tem que pedir ajuda pra quem sabe, é isso. E aí a gente vai tentando aí. De novo o poema, né? De novo o poema. Como arroz tem a fé nas mulheres. Maravilhoso. Temos um episódio? Temos. Ai, gente, tem uma notícia triste pra contar. Não, já contamos, né? Que é o último. Não, acho que a gente não falou. Não? Gente, esse é o último episódio da primeira temporada. Essa notícia é triste, mas tem notícia boa. Nossa, é porque assim, o livro acabou. Na verdade, a Carol, ela falou sobre todas essas questões que a gente falou aqui hoje. Ela voltou em muitas das questões que ela já tinha falado. Mas ela começa essa terceira parte com o Como Arroz. E ela encerra o livro com o Como Arroz e Tem a Fé nas Mulheres. Porque essa é a mensagem, assim. Tem uma parte aqui que ela fala, na verdade, que eu acho que vale ler antes de terminar. A atividade feminista vegetariana declara que existe uma visão de mundo alternativa, uma visão que celebra a vida em vez de consumir a morte, uma visão que não depende de animais ressuscitados, mas de pessoas com poder de decisão. Eu acho que é isso. É isso define. Só um PS rapidinho, a gente fala muito em vegetariana, pra quem já rolou esse questionamento. Por que a gente não fala vegana? Porque a gente tá lendo o livro. No livro ela fala muito em vegetarianismo. Mas o vegetarianismo que ela fala é o veganismo. Porque ela fala muito de alimentação. Então a alimentação de um vegano, ela é vegetariana. Não é ovo-lacto. É só por isso. Mas o tempo todo, obviamente, a gente tá falando de veganismo. Ela considera que o vegetarianismo já é a pessoa que é vegana, né? O lacto não existe pra ela. Então é isso. E esse último episódio da primeira temporada. Amamos gravar. Foi bom demais, as mensagens, os carinhos, todo mundo que repostou sempre. Os comentários muito queridos. Continuem. Foi muito, muito, muito incrível aprender a fazer um podcast e fazer ao mesmo tempo. Obrigada, Babi. Obrigada, eu amei. Que ideia maravilhosa a gente teve de fazer isso. Mas aí a notícia boa é... E vamos continuar. Vamos continuar, porque a gente gosta de falar. Sim. E porque tem muito assunto, na verdade, né? Rendeu muito. Rendeu muito. Já tem alguns temas aqui. E quando a gente teve a ideia de fazer, a gente queria muito sempre chamar convidadas. E no fim, não deu muito. E agora a gente tem ideias mais firmes de quem chamar e de assuntos. Então a gente já tem aí, a gente vai sair, vamos parar de seguir capítulo a capítulo, mas os temas são esses. Desdobramentos desses. Então a gente já tem algumas ideias de temas, mas se vocês têm uma ideia de tema ou uma ideia de convidada, ou convidado, quem sabe, podemos abrir um espacinho, escreve pra gente. Uma coisa que é legal falar é que a gente gravou muitos episódios de uma vez e foi lançando depois, né? Porque teve a sua viagem, aí tem a minha viagem. Então a gente não teve muito tempo de, gravar, editar e lançar na semana seguinte. Mas na segunda temporada a gente espera conseguir fazer mais isso e ficar mais em contato com vocês pra responder perguntas. Isso, pra poder no seguinte já ter a interação do que foi o anterior. A gente nessa temporada a gente não conseguiu. A gente vai tirar 2 semanas de folga agora pra dar tempo de se organizar, na verdade. E a gente volta com a segunda temporada com novos temas, convidados mais que especiais. Sim. Temas polêmicos, temas leves, temas gostosos, temas tensos, com a mesma ideia. Os ensinamentos de titia Carol estão na gente e a gente vai levar aí pra quem mais quiser ouvir. Obrigada. Obrigada. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.